Deputado, quais são as expectativas para as eleições de 2010? Bom, nós estamos hoje aqui no município de Várzea Branca, onde aqui no 1º de maio já é tradição esse campeonato que tem aqui de futebol, em que todas essas cidades vizinhas vêm aqui e hoje o prefeito João Melancia estimulou muito para que fosse hoje um acontecimento muito significativo, muito importante, como vocês viram hoje à tarde aqui. E respondendo aqui diretamente à sua pergunta, nós estamos numa pré-candidatura ao governo do estado. Como você sabe, o PMDB se reuniu agora num grande encontro em Teresina, em que todas as lideranças do PMDB, os seus prefeitos, vereadores, deputados estaduais, compareceram em peso, além do PMDB, muitos amigos e simpatizantes do deputado Marcelo Castro, muitos que votam em mim, outros que não votam, mas estiveram presentes também. E nesse encontro, o PMDB tomou duas decisões. A primeira, que o PMDB terá candidato próprio à eleição de governador em 2010. Segundo, que esse candidato é o deputado Marcelo Castro. Então, convidado pelo meu partido para representá-lo em 2010 na campanha de governador, eu prontamente aceitei, porque quem é homem público não pode se furtar a uma missão nobre e importante como a de governar o seu estado. Então, eu sou já o que se pode chamar de um velho político, tenho 3 mandatos de deputado estadual, estou no 3º mandato de deputado federal. Das 6 eleições que eu disputei, 4 eu fui o deputado mais votado do estado. Uma delas eu fui o 2º mais votado do PMDB, a outra eu fui o 2º mais votado. E então, eu me julgo já no alto dos meus 58, já quase 59 anos, com o amadurecimento, o conhecimento da realidade do Piauí, em plenas condições de poder exercer bem a nobre função de governador. Então eu tenho esse grande desejo interior, de lutar para ser governador do Piauí, colocar em prática as minhas ideias e ver que o nosso estado, que tem tanta potencialidade, a gente não ficar mais tempo decantando as nossas potencialidades e sem viver de realidade. Porque, como eu costumo dizer, não se come, não se vive potencialidade. O que se vive é realidade. Não adianta a pessoa dizer, eu tenho uma terra que eu posso criar 1000 bois, se ele não cria nenhum. É melhor ele ter uma terra que possa criar 10 bois, ele cria os 10 bois na terra. Esse que tem uma terra que pode criar 10 bois está em situação melhor do que o que tem uma terra que pode criar 1000 bois. O que é que eu quero dizer? É que não adianta mais essa conversa dos políticos, de promessas, de lero-lero, de que as coisas vão melhorar. O povo já está cansado. Nós temos que partir para a ação, para efetivar as ações de governo, para que o Piauí realmente possa dar um salto de qualidade e possa, nos números lá, espelhar a sua condição socioeconômica. Isso é o que interessa, o resto é conversa fiada. Quer dizer, não adianta dizer o Piauí está crescendo, o Piauí vai crescer, o Piauí tem potencialidade, quando vem o IBGE, quando vem a Fundação Getúlio Vargas, faz as análises e coloca o Piauí como o estado mais pobre da nação. Isso nos envergonha e nós temos que fazer todo o esforço, não é só o governo, é o governo e a sociedade piauiense. Eu penso que nós juntos poderemos fazer um grande mutirão, uma grande mobilização da nossa sociedade e marcharmos de maneira célere para um salto qualitativo, explorando as nossas riquezas, explorando os nossos potenciais, investindo no ser humano e o Piauí poder se colocar de uma maneira firme e de uma maneira orgulhosa do cenário nacional. Deputado, e sobre os apoios para as eleições, quais são? O senhor pode revelar o nome de alguns prefeitos que já... Com imenso prazer. Eu comecei a minha pré-candidatura bastante atrasado. Vocês que são jornalistas sabem que
que o senador João Vicente já é candidato desde a eleição de senador em 2006. O vice-governador Wilson Martins também começou em seguida, que aliás só se falavam nesses dois nomes. Depois o PT lançou a pré-candidatura do secretário de Fazenda, Antônio Neto. E por último, o PMDB lançou a minha pré-candidatura. Então, apesar de eu ter começado por último, em termos de apoio de lideranças, eu me sinto numa posição bastante confortável, que eu acho que nenhum outro pré-candidato tem uma situação tão confortável quanto eu tenho hoje. Eu parti já, na minha pré-candidatura, aproximadamente com 10 deputados estaduais. 7 do PMDB, que todos os 7 estão fechados comigo, e mais 3 de outros partidos. E temos conversações, entendimento, simpatia com outros tantos, que aí vai depender das conversações daqui para lá, como é que as coisas vão acontecer. E eu tenho um número de prefeitos do PMDB e fora do PMDB, amigos meus de longas datas, ex-prefeitos, lideranças, pessoas que já votavam em mim para deputado federal e outros que não votavam, que já manifestaram a sua simpatia e o seu desejo de estar conosco na nossa campanha. Então eu poderia dizer assim, a grosso modo, sem precisar exatamente o número exato, é que eu teria hoje, assim, numa perspectiva mediana, entre uns 70 a 80 prefeitos do Piauí apoiando a minha candidatura. Então, em termos de liderança, eu me sinto numa posição muito confortável. Agora, não é isso que ganha eleição, ou melhor dizendo, não é só isso que ganha eleição. Efetivamente, o que ganha eleição são boas ideias, boas propostas, um passado limpo que credencia o candidato e uma sintonia com o povo. Essa sintonia é que eu estou buscando agora. Então eu estou visitando todo o estado do Piauí, vou visitar as 224 cidades do Piauí, quero visitar os principais povoados das cidades, pelo menos das maiores cidades do estado, e vou fazer um plano de governo auscultando a sociedade piauiense. Pela primeira vez na história do Piauí, nós vamos fazer um plano de baixo para cima, um plano de governo verdadeiramente popular, que a sociedade piauiense, toda a sociedade piauiense, os seus líderes empresariais, os seus líderes de trabalhadores, os professores, os líderes políticos, enfim, todas as lideranças, toda a sociedade piauiense possa se manifestar, falar sobre suas regiões e dizer quais são as suas potencialidades, quais são as suas carências, quais são as suas aspirações, e a gente colocar tudo isso no papel, para em junho de 2010, mais do que homologar uma candidatura ao governo do estado, o PMDB aprovar um plano de governo para ser executado. Então eu quero chegar em 2010, exibir um plano de governo e dizer, aqui está o que a sociedade piauiense espera do futuro governador do Piauí. E é compromisso nosso, do PMDB, executar este plano de governo em favor da nossa sociedade. É claro que eu tenho as minhas ideias, eu tenho minhas prioridades, eu tenho minhas diretrizes, mas vou submetê-las à vontade do povo do Piauí para administrar, não de costas para o povo, mas ao lado do povo do Piauí, que naturalmente ele sabe muito mais do que é importante para ele do que qualquer inteligência, por mais privilegiada que seja.